Qual o plano, professor? Toda terça-feira, uma aula nova aqui no Investidor em Foco com o professor Martim Iglesias. Tem conteúdo com base em livro, filme, história, teoria, sempre com bom humor e dicas valiosas de economia comportamental. Tudo para te ajudar a investir melhor. Nosso encontro é na hora do almoço. Anota aí para não se atrasar, hein? Investidor em Foco no ar nesta terça-feira, 10 de agosto, para mais uma aula com Martim Iglesias, nosso professor. E estamos juntos novamente, hein, professor, depois de merecidas férias. Seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, Renata. Férias suas que depois emendaram nas minhas férias, né? Exatamente. Então faz um tempo que nós não estamos juntos. Férias é sempre bom, né? Aproveitei para descansar um pouco, aproveitei para viajar, fazer alguma viagem de carro um pouquinho mais longa, que eu gosto bastante de dirigir, né? E aí voltei também no Dia dos Pais, né? Aí no Dia dos Pais também, que foi domingo aqui, já deixo aqui também minha saudação a todos os pais. Puxa vida, foi muito bom também, foi muito gostoso também, até para beber aí um pouquinho, tomar um champanhe, que é sempre bom, né? Opa, você gosta de champanhe? Conta mais, professor. Eu gosto muito, digamos assim, não é assim a minha bebida favorita em termos absolutos. Eu gosto de whisky, não que eu beba muito, tá? Mas bebo um pouquinho, gosto de whisky, mas assim, o champanhe tem um tom assim, muito festivo, né? Aí, não só o champanhe, né? Que o champanhe, você sabe, né? É uma denominação de origem, né? Tem um tipos de uvas certos, e na região específica de Champagne, na França, né? Os outros todos são chamados espumantes. Espumante, né? Isso. Alguns até têm outra denominação de origem, como as cavas espanholas, né? Que é basicamente o que eu tomo. Eu não tomo champanhe. Champanhe é mais caro, né? Então eu acabo tomando umas cavas espanholas que são muito boas, e a gente tem outras coisas muito boas também, né? Como os vinhos aí da sua terra, né? Do Rio Grande do Sul, região de Bento Gonçalves, Garibaldi, na Serra Gaúcha, né? Tem coisa muito boa, né? Você gosta também, Renata? Gosto, também não é minha bebida preferida. Eu gosto mais de cerveja muito amarga, ou de vinho, do que champanhe. Você é valente aí com essa cerveja muito amarga, hein? As minhas preferidas são as amargas, professor. E o uísque, eu não sei beber uísque. Agora, vinho eu gosto bastante, principalmente no frio, naquela época que você só quer dar uma relaxada, tomar uma tacinha de vinho em casa e tá tudo bem. E champanhe, eu gosto, mas eu atrelo muito ao que você falou agora, a questão da festividade. E eu tenho, inclusive, umas amigas que sempre que elas querem comemorar alguma coisa, elas brincam que elas merecem borbulhas. Sim. E elas atribuem o champanhe a essa coisa das borbulhas, né? Da festividade, da explosão quando você abre. Então parece que tem todo um ritual em torno dessa bebida, né? Acho que tem diversas bebidas, acho que tem rituais. Para mim tem, né? Quando eu comentei, o whisky é que eu gosto de beber quando eu tô sozinho, ou alguma coisa assim, tipo, só por beber, alguma coisinha, uma dose. Mas, sei lá, o vinho eu gosto muito nas refeições, cerveja eu gosto muito no happy hour com os amigos, sabe? E o champanhe é exatamente isso, é a bebida para comemorar, né? Acho que essa é a grande característica que ela tem, né? O champanhe e todos os espumantes, né? E você mencionou da Serra Gaúcha, sabe que o Rio Grande do Sul, ele tem rótulos premiados mundialmente, né? Tanto de vinho como de espumante. Eu sei mesmo, e de fato os espumantes são muito bons, tem coisa de fato muito, muito, muito boa mesmo, tá? Então, puxa vida, aí a tua terra tá de parabéns, viu? A minha terra, você sabe, né? Lá no Chile, de fato, ela se destaca por vinho, mas nunca se destacou por grandes espumantes. O Chile não conseguiu fazer grandes espumantes, nunca. Mais vinho, então, né? É mais vinho, não sei exatamente qual é. Hoje já começou a se investir um pouco para produzir um pouco mais, mas de fato a tradição ainda não chegou, e claramente ele perde para os espumantes brasileiros, sem dúvida, tá? Então, alguma coisa se faz, mas sem grande destaque. Inclusive recentemente foi lançado um livro que conta a história da Viúva Clicquot, que é a fundadora da Veuve Clicquot, que é uma das espumantes mais conhecidas, eu acho, né? Pelo menos por aqui. Essa dá para chamar de champanhe, né? Essa dá para chamar de champanhe. Eu estava nessa dúvida. Não, esse é champanhe. Ó, que da bacana. região de Champanhe, pois é.
E, professor, tem uma intriga aqui na minha cabeça, que mesmo a gente estando num contexto de pandemia, felizmente em alguns lugares ela já está se despedindo, mas ainda assola em muitos outros lugares, tem gente atribuindo o comportamento pós-pandemia como efeito champanhe. E aí fiquei intrigada com isso, professor, porque é de fato uma comemoração, mas de uma coisa duvidosa essa comemoração, não é? Quer dizer, na verdade é o seguinte, tem essa comemoração do fim da pandemia, né, que está sendo chamada de efeito champanhe, né, ou seja, é uma comemoração depois de um período bastante longo de muitas dificuldades, né, que o mundo está vivendo, que muitas pessoas vivendo. Não chegou ao fim ainda, certamente não chegou, mas as coisas estão de fato melhorando pelo mundo. Essa sensação, essa percepção, ela é bastante clara. É óbvio que tem gente que não tem muito o que comemorar. Teve gente que passou por dificuldades ou está passando por dificuldades financeiras bastante relevantes, pessoas que perderam entes queridos. Então, tem um tom difícil, um tom complicado, mas digamos assim que de alguma forma começa em diversos lugares esse clima um pouco mais de otimismo, de que o fim disso tudo está próximo, de que estamos caminhando, que a vacinação está avançando, que as coisas estão sendo controladas, as economias estão sendo reabertas. Então, um tom positivo está aparecendo no mundo como um todo. E isso que nós estamos chamando, que está sendo chamado de efeito champanhe. Ou seja, seria um momento no qual, particularmente, o setor de serviços, o setor de lazer, e aí podemos incluir viagens, podemos incluir restaurantes, podemos incluir lugares ou shows de música, né, eventualmente alguma coisa de evento esportivo. Ainda não estão liberados novamente, mas o que se espera é que a partir de que ocorra uma liberação mais forte, haja uma explosão no consumo desse tipo de serviço. Esse é um dos pilares nos quais também se baseia um pouco a recuperação econômica no pós-pandemia, né? Novamente, não chegou tudo. Esse momento, claramente ainda no Brasil, ainda não chegou, mas acreditamos que pode estar perto, né? Então, de alguma forma, visualizar esse momento futuro otimista já traz um certo alívio, e esperamos que as coisas continuem caminhando bem, né? Porque, de fato, a gente tem algumas preocupações, tem variante Delta, tudo mais, mas, aparentemente, até agora, né, vacinas continuam funcionando, os principais, digamos assim, pessoas que estão sendo contaminadas, digamos assim, que estão tendo Covid, são aquelas que de fato ainda não tiveram, que não receberam vacinas. Isso aí é muito claro, particularmente nos Estados Unidos e em outros lugares, né? Mas eu diria que estamos caminhando para o fim, e estamos caminhando com um tom de otimismo que já conseguimos ver em diversas economias. E como é que dá para explicar no comportamento das pessoas essa questão de querer comemorar possivelmente ou o fim, ou estar próximo do fim de toda essa situação? Tem alguma teoria que explica isso, professor? Essa é interessante, ainda está sendo um pouco formulada, não tão forte, mas a gente sabe que, por exemplo, fases de privação que exigem muito do nosso consciente, de ter que se policiar, ter que tomar muitos cuidados, cautelas, restringir a tua circulação, tudo isso, isso exige muito do nosso sistema devagar, do sistema 2, que é o sistema racional, né? Ou seja, a gente não está livre para usar o sistema 1, né? Lembrando aqui da definição do Kahneman, sistema 1 é aquele sistema automático no qual a gente atua de alguma forma mais livremente, né, sem grandes preocupações. Sistema automático toma decisões rápidas. Sistema 2 precisa de autocontrole, precisa de decisões racionais. Então, a gente sabe que o sistema 2 ele precisa ser ativado, e é um sistema que, por ter todos os mecanismos de controle, é um sistema que cansa. Então, a gente sabe, imagina um dia assim, que você teve um dia difícil, você teve que estar concentrado, estudando, trabalhando de uma forma muito intensa, teve situações de estresse no trânsito, coisas desse tipo. No fim do dia você está estressado, você está cansado, e você de fato está, podemos chamar assim, sem muita paciência, porque o sistema 2 de autocontrole está, de fato, cansado e estressado. Agora, vamos colocar essa situação dentro de um ambiente de quase 2 anos, 1 ano e meio para 2 anos.
Uhum. Então, a sociedade, de fato, está tensa, de fato, a sociedade está complicada, de fato, a sociedade está cansada de muitas coisas, e esse, de fato, é um dos principais vetores, digamos assim, direcionadores dessa reabertura, dessa procura por serviços, procura por lazer, que é a causa desse chamado efeito champanhe. Sim, agora ele não é uma novidade, né, professor? Talvez não tenha sido abordado com esse mesmo nome, mas se a gente olhar um pouco para a história, vai observar que esse tipo de efeito e esse tipo de comportamento se repetiu em outras tragédias, se dá por assim dizer. Sim, de fato, principalmente no fim de guerras, né? No fim de guerras, né? A gente teve, por exemplo, no fim da Segunda Guerra Mundial, você vê as festas, imagens das festas do anúncio do fim da guerra, né? The war is over, né? Você vê como que foi tudo isso, né? As pessoas saindo em Nova York, né? Comemorar pelas ruas, né? Então, tudo isso é, de fato, algo que a gente vê exatamente após esses momentos de estresse intensos, né? E não podemos negar que esse foi um dos momentos de estresse provavelmente mais intensos que a humanidade já teve. Então, é um fenômeno comum nos fins de guerra. Não era usado esse nome, tá? Esse nome, de fato, de efeito champanhe, eu não consegui encontrar esse nome em outros momentos da história, mas claramente o comportamento, sim, existiu, tá? Sim, eu estava lendo sobre esse efeito champanhe hoje e em muitos artigos se faz essa comparação de que em outros momentos se teve um efeito semelhante da questão do final de um período de muita restrição ou de tragédia como esse que a gente está falando, mas de fato também não encontrei chamar desta maneira, talvez seja um nome dado agora. Agora, uma dúvida, professor. A gente consegue dividir esse momento, se é que dá para chamar de fato pós-pandemia, e se houver essa explosão de serviços que ficaram prejudicados por tanto tempo e ainda não estão se recuperando, como os que você mencionou. Dá para separar em ponto positivo e negativo desse período que está por vir ainda? Eu diria que o ponto positivo aqui certamente é que o efeito champanhe ele aumenta a demanda de serviços, particularmente ligados a lazer, e esse setor é responsável, vai ajudar muito na retomada econômica e particularmente na questão do emprego, né? Então, o setor de serviços é particularmente um grande empregador, ele é intensivo em mão de obra e, portanto, vai ajudar, particularmente aqui no caso do Brasil, a reduzir a taxa de desemprego que está muito, muito elevada, né? Então, é algo extremamente importante nesse momento de recuperação. Por outro lado, acho que o fator negativo que a gente precisa tomar bastante cuidado é não exagerar. É mais ou menos como o champanhe. Champanhe é bom, mas não pode exagerar, né? Então, é mais ou menos isso. Então, é mais ou menos isso. Até que ponto isso não pode provocar algum certo descontrole financeiro individual de determinadas pessoas, que podem acabar exagerando nos gastos, nas coisas desse tipo. Então, certamente o planejamento financeiro aqui deve estar presente, mas não temos dúvida de que é algo bastante positivo no contexto geral agregado, digamos assim. Até porque, né, professora, a pessoa tem que tomar cuidado para não vir também aquela euforia de que agora eu vou fazer tudo que eu não consegui fazer durante esse tempo, ou então eu vou comprar as coisas que eu não comprei porque eu estava em casa e guardei o dinheiro, e agora eu vou sair torrando tudo que eu economizei, por exemplo. Tem que tomar cuidado com o impulso num momento de euforia assim, né, professor? É isso mesmo. Tem que tomar exatamente esse cuidado para não provocar um machucado, algum estrago um pouco maior nas contas individuais, tá? Então, acho que essa é a grande questão. Mas, de fato, novamente, acho que para a retomada de emprego é algo positivo. Não só para a retomada de emprego, mas eu diria assim, para retomar a autoestima,
um pouco do bom humor após essa dificuldade toda, que a humanidade toda passou, né? Mesmo aqueles que passaram de alguma forma sem tantas dificuldades financeiras, mesmo aqueles que não tiveram pessoas tão próximas, que tiveram casos graves ou até mortes de Covid, todas essas pessoas, eu acho que não tem ninguém no mundo que não tenha sofrido um pouco durante esse período. Então esse momento eu acho que é importante, eu acho que vale sim para a humanidade pensar em um momento de descanso, de celebração, um pouco de alegria após toda essa dificuldade que todos nós tivemos que passar, né? É verdade. Bom recado, professor. Ter cautela, mas não deixar de também, na hora que for possível, celebrar o fim de tudo isso, desse período que parece que durou 20 anos, né? É isso. A virtude está no meio, né? Como se diz, né? In medium virtus, né? Então, a virtude está no meio, ou seja, saber celebrar sim, mas sem abusar, sem exagerar, sem machucar suas contas ou sua saúde financeira, né? Nem nada desse tipo. Então, equilíbrio até na hora de comemorar é bom, viu? É verdade. E não esquecer de brindar com um champanhe, né, professor? É isso, se possível. É isso. Champanhe, mas espumante gaúcho tá valendo também, porque é muito bom, tá bom? Tá valendo, Mas, professor, pensando aqui no que a gente falou, espero que a gente não precise deste tipo de motivo para brindar com champanhe ou espumante daqui para frente por um bom tempo, hein? Que a gente possa só brindar conquistas e coisas boas e que não precise passar por esse tipo de coisa de novo. Por esse tamanho, desse tamanho de dificuldade para ter que ter isso, né? Que cada um tenha vitórias individuais, alegrias individuais, conquistas, né? Familiares, né? Com os amigos, né? Conquistas de todo sentido, financeiras, conquistas pessoais, né? Que constantemente possam estar celebrando, de fato, né? Tomara que seja assim daqui para frente e que a humanidade não passe por um momento tão difícil aí em muitos anos, se Deus quiser, nunca mais. Amém, professor. Obrigada. Um brinde a você hoje. Um brinde a nós, viu? Um brinde a nós, Renata. Muito bom. Nos encontramos semana que vem? Encontramos semana que vem, sim. Vamos continuar, né? A partir de agora, a programação normal, já que estamos ambos aqui de volta, né? Nós dois, então. Acabou a mamata. Normal, acabou a mamata. É isso aí, então. Muito bom, professor. E a vocês que acompanharam esse episódio, a gente volta nessa quarta-feira para o Dinheiro com Atitude e eu e o professor estaremos toda semana de volta aqui para nossa aula das terças-feiras, então não percam, a gente espera vocês. Qual o plano, professor? Toda terça-feira, uma aula nova aqui no Investidor em Foco com o professor Martim Iglesias. Tem conteúdo com base em livro, filme, história, teoria, sempre com bom humor e dicas valiosas de economia comportamental. Tudo para te ajudar a investir melhor. Nosso encontro é na hora do almoço. Anota aí para não se atrasar, hein?